Hoje em dia é quase impossível demitir um funcionário público. Será que todas as carreiras do funcionalismo precisam da tão famosa estabilidade? Vamos começar a semana conversando sobre isso com Marcela Trópia. Eu sou Mano Ferreira, este é o Livres Notícia desta segunda-feira, 28 de outubro. De segunda a sexta, acompanhe com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Passada a reforma da Previdência aprovada no Senado na semana passada, o grande projeto da equipe econômica do governo agora deve ser a reforma administrativa. Os detalhes da proposta ainda não foram apresentados, mas há grande expectativa para que a reforma seja uma ampla reestruturação das carreiras do funcionalismo público, possivelmente incluindo aquele que é ainda até hoje um grande tabu: a estabilidade dos servidores. A gente vai começar a semana conversando sobre isso com a Marcela Trópia. Marcela é graduada em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, é Master em Liderança e Gestão Pública e coordenadora estadual do Livres em Minas Gerais. Além disso, atualmente trabalha como coordenadora política do gabinete do deputado estadual Guilherme da Cunha, que também é associado do Livres em Minas Gerais e membro da Bancada da Liberdade. Vamos ver como foi essa conversa. Marcela, antes de mais nada, é um prazer enorme te ter aqui no escritório do Livres. Seja bem-vindo ao Livres Notícias. Prazer é meu, finalmente conhecendo aqui a casinha mais liberal de São Paulo. Muito bom. Marcela, qual é a importância da reforma administrativa? Bom, a reforma administrativa, ela, para mim, é o ponto central para a gente conseguir sanar as contas públicas, né? O principal problema hoje das despesas é a folha de pagamento mais a previdência. Se a gente não mexer no volume de servidores que a gente tem, de servidores aposentados, a gente não vai conseguir fazer o país voltar a crescer. Como é que a gente chegou a esse quadro, que tanto a folha como a previdência representam mais da metade do orçamento público, né? A verdade é que, apesar da gente ter lei de responsabilidade fiscal, limite de teto para contratação de servidores públicos, as leis de carreira nunca foram, não tiveram um estudo prévio para a gente saber quantos servidores públicos o Brasil tem que ter. Então, quando você vai fazer uma lei de policiais militares, de professores, a lógica é: coloca o máximo que der, porque enquanto a lei tiver vagas para você fazer concurso, você poderia soltar os editais e ir nomeando concursados. E não necessariamente você tem uma boa distribuição de servidores nas determinadas áreas de acordo com a demanda. E o que isso gera? Se gera um teto de contratação da folha, essas pessoas vão se aposentar e a gente ainda tem um outro problema. As pessoas que estão afastadas, o Estado fica precisando desse serviço porque elas estão afastadas por algum motivo de licença e ele acaba contratando por vínculo precário. Então ele tem o gasto duas vezes, que a pessoa está recebendo, ele está pagando a aposentadoria da outra e ainda tem o vínculo precário. E isso nasceu de uma ideia weberiana de Estado, né? Da gente ter uma burocracia muito pragmática, impessoal, aquela lógica de processos ali. E para isso a ideia de ter um servidor estável garantiria a continuidade das políticas públicas e a menor intervenção política mesmo das trocas de governo. Uhum. E aparentemente faz algum sentido, mas tem efeitos complicados para a eficiência do serviço, né? Uhum. Como é que você vê a questão da estabilidade do servidor hoje? Então, a gente ao longo dos anos foi entendendo que não necessariamente as pessoas precisam ser as mesmas para as políticas públicas se consolidarem. Então, a gente tem políticas hoje no Brasil como o Bolsa Família, que estão na lei. Uhum. Você pode trocar o servidor, que eles vão ter que executar a política da mesma forma. Então, não necessariamente você tem que ter uma mão de obra estável para garantir a continuidade das políticas. E se a gente pensa por uma lógica do mérito, a estabilidade ela é um grande problema, porque a gente não consegue premiar quem performa bem e a gente não consegue demitir quem performa mal. Então a gente cria um emaranhado ali de pessoas desmotivadas e não tem muito recurso para poder resolver esse problema. E como é que a gente pode mudar isso sem cair na perseguição política do governante de plantão que não gosta ou é desalinhado com algum servidor que pensa diferente? Eu vejo duas soluções. A gente precisa primeiro selecionar melhor no setor público. Então eu acho que os concursos eles não selecionam as pessoas bem.
Então a gente precisa reinventar, responder uma prova decoreba ali com conteúdos de direito, de licitações, isso não vai preparar o cara para lidar com políticas públicas. E por um outro lado, como a gente vê no próprio governo do Zema lá em Minas Gerais, selecionar pessoas técnicas para os cargos de liderança faz diferença, porque o interesse deixa de ser político e passa a ser técnico. Então é meritocrático desde o cargo que deveria ser que sempre foi político. Então a gente não tem aquela coisa que acontece muito. Os dois servidores estáveis, num governo um é chefe, no outro governo inverte. Então tem uma camaradagem ali na avaliação de desempenho para ninguém se prejudicar, e aí você acaba prejudicando a prestação de serviço público, né? Então, se você tem processo seletivo para os cargos de liderança, isso já reduz, assim, e muito a interferência política na troca de mandato. E aí, nesse contexto, dá para acabar com esse tabu e terminar com a estabilidade. Eu acho que não 100% das carreiras, eu acho que precisa, novamente, ter um estudo para entender quais são, dimensionar melhor esse volume de servidores públicos e descentralizar o máximo de serviços que a gente puder para a iniciativa privada prestar. Porque no momento em que o governo for mais liberal, você consegue enxugar esse Estado. Quando o governo tiver uma perspectiva mais de esquerda ou socialista, social-democrata, você consegue expandir esse Estado sem gerar um custo para gerações futuras e essa folha inchada e engessada que a gente tem hoje. Pois é. Como é que está a tua expectativa para a proposta que deve ser apresentada pelo governo? O que é que você está esperando? Bom, a expectativa está alta, né? Eu acho que o governo ele precisa vencer esse lobby dos servidores públicos que é muito forte. A gente viu isso acontecer na reforma da Previdência, inclusive nossos mandatários estão passando por isso lá. E eu estou com a expectativa muito alta de que a gente vai ter uma revisão não só na estabilidade dos próximos servidores, mas também a introdução de métodos de avaliação que sejam de fato de avaliação para conseguir demitir funcionários que não estão desempenhando como deveriam estar na carreira. Essa é uma pauta que o Livres vai acompanhar muito de perto, é muito importante para conseguir fazer com que as políticas públicas tenham mais eficiência. Marcela, muito obrigada, mas antes de encerrar, eu não podia deixar de aproveitar a sua presença para saber mais da experiência no mandato do deputado Guilherme da Cunha, onde você tem sido coordenadora política, e também com o projeto Liberta Minas, que é um case muito legal de renovação. Né? Então, o Liberta Minas é um guarda-chuva de projetos. Foi o nome que a gente criou para juntar a parceria do Guilherme com o Thiago, né? Thiago Mitrou também é deputado federal pelo Livres. E a ideia é a gente ter uma série de projetos que sejam em parceria. O primeiro deles foi o Embaixadores. A gente tem hoje 29 embaixadores em 26 cidades do estado. E é essa descentralização do poder dos deputados para a ponta. Então, os nossos embaixadores, eles representam os deputados em eventos, em reuniões, eles encaminham pautas nos órgãos regionais, eles mandam pautas para Belo Horizonte sem necessariamente ficar tendo que viajar. Então, é um mini gabinete que a gente tem nas cidades. E aí, aproxima muito, né? Muito. O e empodera, né? E empodera essas lideranças locais e tira um pouco dessa figura central ali do deputado e que precisa estar em BH para resolver tudo. E a gente agora lançou, inclusive, a segunda turma de embaixadores. A ideia é chegar no estado inteiro. Então, se você é de Minas, está assistindo esse vídeo, se inscreva no segundo... A gente vai botar o link aqui na descrição também. Na segunda turma de embaixadores. A gente tem um outro projeto, que é o edital de emendas parlamentares. Os deputados, somando o valor do Guilherme e do Thiago, são 21 milhões de recursos que eles têm só para 2020. E a gente pensou, a gente não está em todas as cidades do estado, não tem como saber todas as demandas para poder destinar esse dinheiro de forma técnica e justa. Então a gente abriu um edital de projetos para receber de forma democrática, quem quisesse se inscrever podia se inscrever, em 5 áreas: saúde, segurança, educação, saneamento básico e geração de emprego e renda. E a gente recebeu 1.973 projetos e anunciamos também o resultado dos vencedores pré-aprovados aí para receber as emendas. Então é uma inovação no jeito de destinar recurso público. E após as eleições de 2020 a gente vai abrir o terceiro projeto, que são os vereadores parceiros, que são vereadores que não necessariamente fazem parte do partido dos dois mandatários, mas que querem adotar as mesmas práticas de austeridade, de abrir mão de privilégios, de votar contra aumento de imposto. E aí a gente vai trazer esse grupo também para participar do mandato. Muito legal, Marcela. Parabéns pelo trabalho e obrigado. Obrigada. Além da reforma administrativa, outra reforma importante para o país, após a aprovação da Previdência, que aconteceu semana passada no Senado, é a reforma tributária. Na última quarta-feira, a gente fez um Livres Webinar
sobre esse assunto e vamos ver um trechinho agora também. Que a gente institua um IVA no Brasil. O IVA ele já existe em 168 países do mundo, quase 170. Tem uma grande literatura a respeito, então tem experiência internacional, inclusive em federações como Alemanha, Canadá, Austrália, das quais a gente pode aproveitar muito a experiência do que deu certo e o que não deu. Você pode assistir ao Livres Webinar sobre reforma tributária na íntegra na nossa área do associado. Ele já está disponível por lá. Para se tornar um associado é muito fácil. Basta acessar o nosso site em www.eusolivres.org/participe. Lá você preenche o cadastro, então entra para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. O Livres Webinar acontece toda quarta-feira às 20 horas, ao vivo. É um espaço em que o Livres recebe especialistas sobre os diversos temas para debater ao vivo com os nossos associados e aí amadurecer as posições do movimento sobre os principais temas em debate no país. Nessa quarta, a gente vai debater a situação dos presídios. Quem vai participar é a Roberta Fernandes Santos, pesquisadora do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC Minas, e o Eduardo Matos de Alencar, que é sociólogo e autor do livro recém-lançado De Quem é o Comando, que fala sobre o funcionamento interno dos presídios no Brasil. Esse é um tema bem importante. O debate ao vivo vai ter mediação de Leonardo Regazzini, nosso conselheiro, e é aberto para todos. Você também pode participar fazendo sua inscrição no link que vai aparecer aqui na tela, também vai estar aí na descrição do vídeo. Agora vamos para o Giro Livres, onde você programa sua agenda e fica por dentro das ações do Livres em todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e, claro, da bancada da Liberdade. Da maneira como estão hoje as contas de Minas Gerais, a gente vai ficar sem dinheiro num futuro muito próximo para pagar o funcionalismo. Não é mais a questão de não pagar na data certa, é que não vai ter dinheiro para pagar. Não vai ter dinheiro para pagar fornecedor de medicamento, não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz das escolas, não vai ter dinheiro para fazer nada em Minas Gerais. Porque da forma como as contas estão, a gente está à beira do colapso. E aí, pessoal, na próxima segunda-feira, dia 28, a gente vai fazer a primeira reunião presencial do Clube do Livro aqui no Distrito Federal. Vai ser lá na Faculdade de Tecnologia da UNB, às 18h30. E a gente vai discutir os capítulos 1 e 2 do livro do Zé Guilherme Melchior, O Liberalismo Antigo e Moderno. Então espero vocês lá às 18h30 na FT, lá na UNB, na segunda-feira. Emerqui Aguiar, da cidade de Juará, do Mato Grosso, que procurou o Livres para buscar orientação com relação à objeção de consciência. A objeção de consciência, lá, como colocaste no início da introdução do programa, ela está prevista na Constituição Federal, artigo 143, parágrafo 1º, que especifica que em tempos de paz, aqueles que por convicções filosóficas, religiosas ou políticas, que não tiverem a intenção de fazer, se entregarem ao serviço militar, poderão prestar um serviço alternativo. Até depois, salvo o melhor juízo, não existe esse serviço alternativo hoje ainda no Brasil, então ele acaba sendo dispensado. Estamos aqui em São Lourenço da Mata, onde acabou de ser realizado o churrasco, que era o projeto dos alunos do Embaixadores de Zeis, essa segunda versão. Ficamos muito felizes com o resultado. Os alunos se dedicaram, se entregaram e sabem como é projeto, né? Tiveram dificuldade, sentiram na pele a dificuldade de executar um projeto, tirar do papel, mas realmente foi um sucesso. E é uma felicidade para a gente, faz parte. Eu, enquanto gestor de projetos, monitor dessa disciplina aqui para eles, integrando novamente o projeto, que me deixa muito feliz. Junto aqui com minha amiga Zilma, que está me filmando, minha amiga Carla Falcão. E, de fato, estamos realizados por saber que estamos fazendo a nossa parte na mudança da nossa sociedade. Então, obrigado! Esse foi o Livres Notícia desta segunda-feira. Essa semana vamos ter Sala Livres na LibertyCon, o maior evento de estudantes liberais do Brasil, que acontece no sábado. E também no domingo temos o Encontro Nacional do Livres
os 2 eventos aqui em São Paulo. Esperamos muito ver você por lá. No mais, você já sabe, de segunda a sexta-feira, acompanhe aqui com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro.